Você é o amor, mas para enxergá-lo em si mesmo e compartilhá-lo, é preciso remover toda a parte da sua personalidade que impede isso. Uma escolha. O amor traz consequências construtivas e felizes. A outra, o medo, gera o oposto. Criar poder real é alinhar-se ao amor, à sua alma, mas não é possível se você não souber o que em você impede isso, que são as partes amedrontadas da sua personalidade. Não precisa acreditar nelas nem agir conforme elas. Ao usar sua consciência emocional, você cria distância entre você e uma parte da sua personalidade, o que lhe dá a capacidade de escolher. As duas principais ferramentas para criar poder autêntico são: quando você escolhe agir ou falar dessa energia, esse é o momento de criar poder autêntico. É aí que a teoria encontra a prática. É incrível o que somos, e nossa nova consciência está nos levando nessa direção. Para onde ela está nos levando? Para o amor? Há um momento na vida em que a sensação de desconforto deixa de ser apenas um incômodo de fundo e começa a aparecer um chamado. Você olha ao redor e aparentemente está tudo normal. As mesmas rotinas, as mesmas conversas, as mesmas preocupações. Mas lá no fundo, algo sussurra. Não é só isso. Não pode ser só isso. Algumas pessoas ignoram esse sussurro por anos. Outras anestesiam. Trabalho demais, distração demais, informações demais. A vida vira uma sequência de reações. Responder mensagem, resolver problema, acalmar incêndio, apagar emoções. A gente vai se acostumando a viver assim, meio apertado por dentro, tentando caber em expectativas, papéis, histórias antigas. Só que chega um ponto em que a alma começa a empurrar as paredes por dentro. Aquilo que antes você tolerava já não dá mais. As explicações que serviam já não servem. As justificativas que acalmavam já não acalmam. E você começa a sentir, de forma quase física, que existe uma versão sua mais verdadeira, mais ampla, mais desperta, tentando emergir. É nesse ponto que você se encontra agora. Você não está aqui por acaso, caindo neste vídeo aleatoriamente. De alguma forma, uma parte mais profunda de você está pedindo respostas diferentes, perguntas melhores, um sentido que não se esgota nas aparências. Este vídeo não é sobre convencer você de uma nova crença. Ele é um convite para você perceber algo que, no fundo, já sabe. Que o centro da sua vida não está do lado de fora, nas circunstâncias, mas na forma como você se relaciona com tudo isso por dentro. Ao longo dessa conversa, você vai ouvir falar sobre duas forças básicas que moldam a experiência humana: o amor e o medo. Não como conceitos abstratos, mas como estados reais de consciência, que definem a maneira como você se enxerga, como enxerga os outros e como interpreta tudo o que acontece. Quando você vive a partir do medo, tudo parece ameaça, competição, falta. Você se olha como alguém insuficiente, que precisa provar, conquistar, controlar. Quando você vive a partir do amor, você começa a se perceber como um ser completo, em processo, mas completo. Alguém que não precisa se defender o tempo todo porque se sabe ligado a algo maior. E talvez o ponto mais importante: dentro de você existem partes amedrontadas, vozes internas que tentam te manter no conhecido, no seguro, no previsível. Elas são antigas, repetem histórias, antecipam desastres, imaginam rejeições, criam cenários de fracasso. Mas por mais convincentes que sejam, elas não são quem você é. Você pode se tornar consciente dessas vozes, observar o medo, reconhecer a dor, sem precisar se identificar com isso. É aqui que entra o papel da consciência emocional. Em vez de você ser arrastado automaticamente pelos sentimentos, você começa a olhar para eles com uma certa distância amorosa. Você percebe: eu não sou essa ansiedade, eu não sou esse ciúme, eu não sou essa culpa. Eu estou sentindo isso, mas existe algo em mim que observa tudo isso.
Esse algo é o começo da sua verdadeira identidade. Enquanto você assiste a partir de agora, eu te convido a fazer um pequeno experimento. Não se limite a entender as ideias com a mente. Sinta o que elas provocam em você. Perceba se, em algum momento, algo se expande, acalma, clareia. Quando isso acontecer, é a sua própria consciência dizendo: isso é verdade para mim. Então respira fundo. Solta um pouco os ombros, relaxa a mandíbula, afrouxa os pensamentos. Você não precisa concordar com tudo, nem acreditar em tudo de imediato. A única coisa necessária agora é estar presente. A partir deste ponto, deixe que cada palavra encontre o espaço que ela precisa dentro de você. Talvez, mais do que respostas, você encontre um novo jeito de se perguntar: quem eu sou, realmente, por trás de todas as histórias que eu aprendi a contar sobre mim? Uma citação que realmente ressoa comigo e que está totalmente alinhada com o seu trabalho é esta de Marcel Proust, que diz: a verdadeira viagem de descoberta não consiste em buscar novas terras, mas em ver com novos olhos. E a mudança de perspectiva do ser humano de 5 sentidos para o ser humano multissensorial, há muitas formas de rotularmos esse termo e a transformação e evolução da consciência que está acontecendo tanto externamente no mundo, mas também e principalmente dentro de nós em primeiro lugar. Como você, porque eu sei que já explicou isso de várias maneiras e em diferentes contextos ao longo dos anos, explica essa mudança. Qual é essa mudança fundamental desse antigo paradigma e modo de consciência para o novo, evoluído que está nascendo? Você abordou muitos pontos nessas observações introdutórias. Talvez possamos destrinchar um pouco disso. Eu não conheço o trabalho do Marcel, mas parece que ele teve algumas boas experiências. Ao começarmos, gostaria de dizer a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo que não espero que aceitem nada do que eu digo como verdade só porque fui eu quem disse. Pelo contrário, sugiro que se algo do que eu disser ressoar com você, que você experimente isso. Leve isso para a sua vida, aplique como puder e veja o que isso cria para você. E se gostar do que for criado, experimente ainda mais. E se não funcionar para você, deixe para lá. Existem tantas pessoas com púlpitos, podcasts, programas de televisão, livros, e ainda assim você é de fato a autoridade principal na sua própria vida. E há um motivo muito importante para isso, porque você está continuamente criando constantemente e é responsável por tudo aquilo que cria. Dessa forma você vivencia isso. E então você disse que há mudanças externas e internas, mas antes de tudo, internas. A nossa nova consciência está nos levando a lugares empolgantes, exceto que, quando chegamos lá, já não estamos mais lá. Deixe-me começar com a minha experiência. Está acontecendo agora uma transformação épica e sem precedentes da consciência humana. Não é apenas algo grande. Não é apenas algo novo. É algo enorme. Isso nunca aconteceu antes, e a única coisa que poderia ser comparável a isso é a gênese da própria experiência humana. Então, por centenas de milhares de anos, aproximadamente 300 mil anos, mas isso depende muito de onde exatamente você começa a contar, pois poderia ser até 3,5 milhões de anos. A antiga consciência vem gradualmente evoluindo ao longo desse extenso período. E agora, uma nova consciência está substituindo isso com uma velocidade inimaginável. Quando você começa a reconhecer que você não é as suas partes amedrontadas, algo silencioso se modifica na base da sua percepção. A vida deixa de ser apenas um fluxo de acontecimentos externos que vão te empurrando de um lado para o outro, e começa a se revelar como um espelho do que acontece dentro de você. Talvez você já tenha percebido isso em momentos específicos. Quando você está em paz,
De repente, as mesmas situações parecem mais leves. Quando você está tomado pela ansiedade, tudo ao redor parece ameaçador. Nada lá fora mudou tanto assim, mas a forma como você experimenta tudo mudou completamente. Durante muito tempo, a humanidade viveu quase cega para esse nível da realidade. Nós aprendemos a confiar apenas nos 5 sentidos: ver, ouvir, tocar, cheirar, provar. Tudo o que não cabia nesse pacote era jogado para a caixa da fantasia, da superstição, da imaginação. Falava-se de alma, de espírito, de energia. Mas em muitos círculos isso era considerado não científico, descartável, infantil. Só que, silenciosamente, algo foi crescendo por baixo dessa visão limitada. Pessoas começaram a perceber que pensamentos, emoções e intenções não são apenas coisas da cabeça. Elas moldam o corpo, influenciam decisões, afetam relacionamentos, criam ou destroem oportunidades. Começou a ficar evidente que existe um campo de significados e energia em torno de tudo o que existe. É como se a espécie humana estivesse saindo de uma infância espiritual. Na infância, a gente confia só no que vê. Na maturidade, a gente começa a perceber que existem camadas invisíveis que são tão importantes quanto aquilo que os olhos alcançam. Você vive exatamente nesse ponto de virada. Hoje, falar de consciência, de energia, de responsabilidade interna, já não é algo restrito a pequenos grupos. É tema de pesquisa, de livros, de terapias, de conversas profundas. Mesmo que haja resistência, o movimento é claro. Estamos migrando de uma visão puramente materialista para uma visão que reconhece a dimensão espiritual e energética da existência. E esse movimento não acontece só na humanidade como um todo, ele acontece em você. Talvez você já tenha sentido que não consegue mais viver como vivia antes. Não é que o mundo tenha ficado mais complicado, é que você está percebendo mais. A sua sensibilidade aumentou, sua tolerância a certas mentiras diminuiu, sua busca por autenticidade ficou mais forte. Essa transição é bonita, mas também pode ser desconfortável, porque tudo aquilo que estava adormecido começa a despertar. Feridas antigas vêm à tona, padrões de comportamento ficam visíveis, relações que não fazem mais sentido começam a se tornar insustentáveis. É como acender uma luz num quarto que ficou anos no escuro. Você enxerga a bagunça, a poeira, os objetos fora do lugar. A boa notícia é que essa luz não veio para te condenar, ela veio para te permitir arrumar. Ao reconhecer as partes amedrontadas, ao perceber o impacto das suas emoções, ao notar a influência da sua intenção, você começa a exercer um tipo de poder que não tem nada a ver com controlar os outros. É o poder de escolher de onde você vive dentro de você. No trecho que vem a seguir, essa mudança de consciência é colocada em palavras com muita clareza. Enquanto você ouve, lembre-se de que não está ouvindo apenas uma análise sobre a humanidade. Você está ouvindo, em alguma medida, a descrição de um processo que já está acontecendo na sua própria vida. Permita-se reconhecer isso. Se algo que for dito parecer descrever exatamente aquilo que você tem vivido, não ignore. Talvez seja apenas um lembrete de que você não está sozinho, de que faz parte de um movimento maior, de que a sua transformação interior está alinhada com uma transformação coletiva. Respira de novo, sente o corpo na cadeira, os pés no chão, o ar entrando e saindo. Você está participando conscientemente de algo que muitas gerações antes de você intuíram, mas não puderam viver tão plenamente. O despertar de uma nova forma de ser humano. Toda a nossa espécie está adquirindo essa nova consciência em apenas 3 gerações. Isso é mais rápido do que um piscar de olhos, mais rápido do que um batimento cardíaco, se comparado ao antigo padrão do tempo evolutivo.
Estamos no meio desse processo. Está acontecendo agora mesmo. A antiga consciência está limitada aos 5 sentidos. Em outras palavras, se algo não pode ser detectado por nenhum deles, não pode ser visto, ouvido, sentido pelo olfato, provado ou tocado, isso não existe para essa consciência. Para a antiga consciência, isso seria imaginação, fantasia ou ilusão. E a compreensão de poder, a única compreensão que essa consciência poderia ter é a manipulação e o controle, a capacidade de manipular e controlar. E isso tem sido o nosso bom remédio por muito tempo. Agora isso é veneno. A nova consciência não está confinada às limitações ou percepções dos 5 sentidos. Isso significa que a experiência humana agora está indo além dos 5 sentidos. E isso quer dizer que estamos começando a vivenciar alguns aspectos, ou qualidades, ou processos de uma realidade não física. As pessoas usam muito esse termo, mas agora a realidade não física está se tornando realidade e estamos começando a tocá-la e ela está começando a nos tocar. É fácil saber se você tem a nova consciência. Basta se perguntar: eu sou apenas um corpo e uma mente? Se você tem a consciência antiga, a resposta será: o que mais existe? Se você tem a nova consciência, nem vai precisar responder. Você tem, e você sabe disso, e ninguém precisa lhe dizer. Isso é uma percepção de múltiplos sentidos. E a nova consciência está trazendo consigo uma nova compreensão de poder, o alinhamento da personalidade com a alma. Quando eu digo espiritual, quero dizer algo relacionado à alma. Você é a alma a partir desse contexto mais amplo que está se tornando visível para nós. E, a propósito, não é como se todo o universo estivesse se tornando aparente. Nenhuma percepção isolada pode abranger o universo, mas podemos usar um exemplo da luz física. Eu escrevi um livro sobre física uma vez. E acontece que, não por causa do livro de física, mas que a luz física é um reflexo da luz não física, e é por isso que a linguagem da luz física é tão aplicável. É a linguagem da frequência, da energia, da amplitude e da coerência de fase. Pode-se dizer que a consciência antiga está limitada à luz visível, e sabemos que a luz visível vai do vermelho ao violeta, mas agora sabemos, mesmo sem nunca termos experimentado, mas experimentamos por meio da tecnologia, que existe luz de frequência mais baixa que o vermelho, o infravermelho, por exemplo. Você vê isso na delicatessen quando os espetos giratórios estão funcionando sob luz infravermelha e estão cozinhando. E sabemos que existem frequências acima do violeta, ultravioleta, alta frequência, frequência muito alta, frequência ultra alta. Nós não podemos vê-las, mas estamos usando-as agora mesmo. Você está me gravando, está gravando a si mesmo, em vídeo, em áudio, e isso está sendo transmitido não por semáforo, não por texto, ninguém está escrevendo um livro. Está sendo transmitido para emissoras de televisão. Está sendo transmitido para a internet, que em sua maior parte já não é mais conectada por fios. O que está conectado? É conectado por essas frequências invisíveis que funcionam, mas que não podemos ver. Por analogia, nossa experiência humana é, você pode dizer do vermelho ao violeta, e agora está se expandindo assim. Então foi daqui até ali. O que é isso? Isso é uma parte de um contínuo. Você sabe o que é um contínuo? Ele não tem começo e não tem fim. Então essa é a nossa experiência humana agora. Nós nos movemos daqui para ali em um contínuo que não tem começo nem fim. É incrível o que somos e o que podemos experimentar, e nossa nova consciência está nos levando nessa direção. Para onde isso está nos levando?
para o amor. Estamos aprendendo a diferença entre poder externo, a capacidade de manipular e controlar, e poder autêntico, que é o alinhamento da personalidade com a alma, e as intenções da alma são harmonia, cooperação, compartilhamento e reverência pela vida. E à medida que nos alinhamos com isso, nos tornamos poderosos. Vamos voltar à grande mudança. A mudança não é uma mudança grande nem pequena, é a transição da percepção de 5 sentidos para a percepção multissensorial. Por exemplo, minha amada Linda Francis, com quem tive a bênção de estar por 27 anos na Escola da Terra. A Escola da Terra é esse domínio de tempo, espaço, matéria e dualidade. É um ambiente de aprendizado e estamos aprendendo o amor. Estamos aprendendo como criá-lo. O poder autêntico é o amor. Não existe poder maior, e é isso que estamos aprendendo a fazer. Bem, como funciona essa Escola da Terra? De forma contínua, impecável, requintada. Bem, isso é um começo. O que isso significa é que sempre que você está tendo uma experiência, ela é perfeita para o seu crescimento espiritual. Mesmo que haja 4 de nós, todos estamos tendo experiências, e para cada um, as experiências que cada um está tendo são perfeitas para o seu próprio crescimento espiritual. Isso é requintado. Seriam necessárias infinitas fileiras de supercomputadores para desvendar essa complexidade com apenas 4 pessoas, e há bilhões de pessoas só no nosso planeta. Mas esta é a Escola da Terra. Então você percebe imediatamente que, se esse for o caso, e eu sugiro a você que pela minha experiência não faz o menor sentido culpar alguém pelo que você está sentindo. É perfeito para você. Então, em vez de reclamar disso, use isso. Veja o que isso está trazendo para a sua vida, para a sua consciência e o que você pode aprender com isso. Não sobre a outra pessoa ou sobre o mundo, mas sobre você mesmo. Então, ao nos aprofundarmos na experiência pessoal vivida dessa mudança de consciência, passando de uma forma de perceber a realidade baseada nos 5 sentidos para acessar uma presença mais profunda, para poder expandir daqui para cá, como você mencionou antes, em relação à nossa capacidade de sermos sensíveis e de experimentar e perceber uma faixa mais ampla de informações, mas existem muitas nuances. Como o desabrochar de uma flor, há a fragrância que é inerente a ela, e eu gostaria de falar sobre isso, sobre a atmosfera que surge à medida que a evolução da consciência floresce. Você mencionou muitas mudanças, desde como a personalidade começa a servir a alma, como você passa em relação ao mundo externo. Essas são escolhas, André. Essas são escolhas. Eu não preciso viver com reverência. Eu ainda poderia ser um oficial das forças especiais. Eu não poderia agora, porque eu posso. Não é quem eu sou. Mas nós temos escolhas, e a partir da experiência que estou compartilhando com você, a percepção multissensorial é um presente do universo. Nós não precisamos fazer isso acontecer. O novo poder é um potencial. Nós temos que criá-lo, e isso requer consciência emocional, escolha responsável e consultar a intuição, o coração do poder autêntico. Isso significa que as emoções estão no centro do poder autêntico. Então você não pode crescer espiritualmente se não estiver consciente das suas emoções. Você pode pensar o quanto quiser, mas se não estiver consciente das suas emoções, você precisa fazer isso primeiro. Como alguém discerne o que é intuição baseada em uma orientação da alma, por assim dizer, versus material kármico, baseado em feridas do passado? Como você diferencia entre as vozes? Bem, antes de tudo, eu não chamaria nada de ferida do passado. Não existem feridas, existem experiências. Existe o que acontece. É isso que acontece, e você pode ver isso tanto como uma ferida, ou deixe-me colocar desta forma. Quando você vê, através da lente do medo, você não está vendo as coisas como elas realmente são. Você está vendo uma ilusão. Todo o reino do medo é uma ilusão. Quando começamos a entender que estamos atravessando uma mudança de consciência, uma pergunta surge quase naturalmente. Mas então, qual é exatamente o propósito de estarmos aqui? Uma das imagens mais poderosas para responder isso é enxergar a Terra como uma escola de dualidade. Uma escola em que você não vem apenas para ser feliz ou ter sucesso,
mas para aprender a lidar com dois polos fundamentais, o amor e o medo. Não se trata de uma luta simplista entre bem e mal, como se houvesse um placar de pontos positivos e negativos. É mais profundo. É uma dança entre dois estados internos. De um lado, o medo, que se expressa como controle, defesa, comparação, ressentimento, vergonha. Do outro, o amor, que se expressa como presença, aceitação, coragem, criatividade, compaixão. A cada dia, em dezenas de pequenas situações, você está fazendo essa escolha. Você escolhe quando responde alguém com paciência ou com agressividade. Você escolhe quando assume sua responsabilidade ou se coloca como vítima. Você escolhe quando escuta o chamado da sua alma ou quando volta a se esconder em velhos hábitos. Às vezes, essa escolha parece invisível. Você só percebe depois, ao se dar conta de que está esgotado, irritado, desconectado de si mesmo. Em outros momentos, ela é muito clara. Uma conversa decisiva, um limite que precisa ser colocado, um pedido de perdão, um passo na direção de um sonho. E aqui está o ponto central. Não existe neutralidade nesse processo. Você nunca está parado. Ou você está se aproximando do amor, ou está se afastando dele. Ou está escolhendo a confiança, ou a defesa. Ou está se vendo como parte de algo maior, ou se sentindo separado de tudo e de todos. Essa dinâmica é o coração da escola da Terra. Você veio para experienciar, na pele, o que acontece quando vive a partir do medo e o que acontece quando vive a partir do amor. Não como teoria, mas como realidade concreta. Nas suas relações, no seu corpo, no seu trabalho, nas suas decisões. É por isso que a vida traz desafios. Não é punição, não é crueldade do universo. Cada situação difícil é como um exercício proposto por essa escola. Um convite para você observar. Diante disso, eu vou reagir com velho medo ou com um novo nível de amor. Às vezes, o amor vai ser firme, vai significar dizer não, se afastar, proteger limites. Outras vezes, ele vai ser suavidade, escuta, vulnerabilidade. O amor não é passividade, e o medo não é apenas grito ou desespero. O medo pode ser disfarçado de lógica, de cinismo, de frieza. O amor pode ser silencioso, mas profundamente transformador. O que você está prestes a ouvir descreve essa dinâmica da dualidade de um jeito direto. Enquanto as palavras forem passando, tente olhar para a sua própria história como um grande campo de aprendizado. Quais foram os momentos em que você claramente escolheu o medo? Quais foram os raros, mas preciosos momentos em que você conseguiu escolher o amor, mesmo tremendo por dentro? Você não precisa julgar o que passou. Não se trata de condenar suas escolhas antigas, mas de compreendê-las. Ao ver com clareza onde o medo comandou a sua vida, você ganha a chance inédita de fazer diferente a partir de agora. Então, nesse próximo trecho, escute como quem está recebendo instruções de um professor amoroso dessa grande escola chamada Terra. Não um professor rígido que aponta erros, mas alguém que ilumina o mapa e te mostra. É aqui que você tem tropeçado. É aqui que você pode escolher um outro caminho. E lembre-se, você não é reprovado quando erra. Você apenas recebe novos cenários para praticar. Cada dia é uma nova oportunidade de escolher, mais uma vez, de que lado da dualidade você quer viver. O amor é real. É por isso que segui-lo leva você para onde deseja ir, para a realização, para a alegria, para a completude, para a criatividade. E é por isso que seguir o medo não leva. Quero dizer, se levasse, John Lennon teria escrito uma música chamada Tudo o que Precisamos é Medo. O que, obviamente, sabemos que não é verdade. Podemos escolher, e na Escola da Terra é isso que aprendemos a fazer. Aprendemos a escolher o quê? A Escola da Terra é o domínio da dualidade, como mencionei.
Tudo tem um oposto, grande, pequeno, bom, mal, pouco, muito, mas a dualidade fundamental é amor e medo. O oposto do amor não é o ódio, é o medo. E nós tomamos essa decisão entre o amor e o medo continuamente. Se não estivermos conscientes da intenção a partir da qual estamos agindo, ela vem do medo. É preciso consciência, atenção para escolher o amor, e essas são coisas que são visíveis, a percepção multissensorial. É importante saber a diferença entre o bem, entre o amor e o medo, porque se agirmos, se você, quem está ouvindo, se eu, que estou falando, agirmos a partir do medo, criamos consequências para nós mesmos. E quando eu ajo ou falo a partir do amor, eu também crio consequências para mim, mas são consequências diferentes. O medo cria consequências destrutivas, contraídas, consequências prejudiciais, e elas são dolorosas. O amor cria o oposto, consequências saudáveis, expansivas, cheias de significado. Portanto, criar poder real é alinhar-se com o amor, com a sua alma, mas você não pode fazer isso se não souber o que em você está impedindo que isso aconteça. E essas são as partes amedrontadas da sua personalidade. E quando você olha através delas, você sempre encontrará experiências físicas dolorosas nos seus centros de processamento de energia, por exemplo, na sua garganta, no seu peito, no seu plexo solar. Esses são os chakras. No Oriente, eles são chamados por essa palavra em sânscrito, mas são 7 deles e cada um tem uma função e cada um processa energia. E quando você está processando energia que, digamos, entra pela sua cabeça no topo e desce e sobe novamente em qualquer um desses centros, quando você a processa com medo, isso vai criar sensações físicas dolorosas na região desse centro. E eu não estou falando de sensações felizes, tristes, florescendo, perfumadas. Estou falando de sensações físicas de dor, latejantes, ardentes, pontiagudas, queimando, revirando. E quando você está vivenciando uma parte assustada da sua personalidade, essas sensações físicas serão dolorosas. Desagradáveis no início, desconfortáveis, mas depois, à medida que você começa a se familiarizar com elas, tornam-se dolorosas. E também, uma parte assustada da sua personalidade estará sempre pensando pensamentos críticos ou julgadores. Por exemplo, eu já sei tudo isso, não preciso estar aqui, ou eu nunca vou entender isso, todo mundo ao meu redor está muito acima de mim, ou aquela pessoa é tão estúpida, ela é tão estúpida, ou eu sou tão estúpido. Partes assustadas de uma personalidade pensam essas coisas e vivenciam essas coisas, e se você não perceber que essas experiências não vêm do fundamento imutável do seu ser, mas sim de uma parte da sua personalidade, você não precisa acreditar nelas e não precisa agir de acordo com elas. Quando você usa sua consciência emocional, você coloca uma distância entre você e uma parte da sua personalidade, e isso lhe dá a capacidade de escolher agir ou não de acordo com ela. É aí que a consciência emocional se torna tão importante. Você acabou de compartilhar que ações que vêm da parte assustada da nossa personalidade vão ter consequências muito diferentes das ações que vêm da consciência de que estamos conectados ao fundamento imutável do nosso ser, como você disse. O que estou tentando transmitir é o seguinte: não é a ação que cria as consequências, é a intenção. E a intenção é ou amor ou medo. Então, eu concordo com o que você está dizendo. Se, quando você age com medo, você cria consequências dolorosas para si mesmo, e quando age com amor, cria o oposto. É o lugar de onde elas vêm. Bem, eu chamo isso de intenção. Para mim, intenção é uma qualidade da consciência. Se eu ajo a partir do amor, eu infundo isso ao agir. Minhas palavras e minhas ações são impregnadas dessa qualidade de consciência. E se eu ajo a partir do medo, meus atos e palavras são impregnados dessa qualidade de consciência. Então você diria que o paradigma ultrapassado ou antigo de poder sobre que é controlador, buscar o controle em nossa vida, isso vem e é derivado dessas partes assustadas da nossa personalidade, enquanto a nova consciência vem de ações que estão em uma atenção mais profunda com a parte imutável do nosso ser,
a parte presente de nós mesmos? Eu não usaria essa linguagem, mas acho que O que estou dizendo, antes de tudo, é que a nova consciência nos permite ver que existem, antes de tudo, que somos encarnações de um espírito. A partir da velha consciência, uma vida, começando com o seu nascimento e terminando com a sua morte, é um livro. O livro começa quando você nasce, termina quando você morre, e esse é o fim. A partir da nova consciência, uma vida é um capítulo em um livro. O livro não começou quando você nasceu e não vai terminar quando a sua personalidade morrer. Isso vai acontecer quando sua alma retornar para casa, para a realidade não física, e a ferramenta que ela adaptou para crescer, para aprender na escola da Terra, é descartada. Do pó viemos, ao pó retornaremos. E o que estou sugerindo é que, na verdade, estou descrevendo que podemos usar a nova consciência para fazer coisas que pessoas com a velha consciência não podiam fazer. Elas não reconheciam partes de suas personalidades, partes amedrontadas, partes amorosas e sua capacidade de escolher entre elas. Mas quando estão escolhendo uma ou outra, não estão escolhendo algo que seja certo ou algo que seja errado. Não há recompensa, não há punição. É uma mudança nas consequências que você está criando para si mesmo. Uma escolha, o amor, cria consequências construtivas, felizes e maravilhosas, e a outra, o medo, cria o oposto. Então, sempre é possível subir pela rota mais íngreme que você conseguir. Eu adoro escalar montanhas. Mas você não precisa fazer isso. Você pode escolher um caminho de areia, com uma linda praia de areia e ondas suaves ao seu lado. É sua escolha, amor ou medo. E assim, podemos ver o quão única é cada experiência para você. E então, quando você pergunta, quem escreveu este capítulo que estou vivendo agora? Foi você. Veja por este lado. Imagine. Você não precisa imaginar, mas considere que toda experiência que você tem é uma necessidade kármica. Não é um acidente. Não é uma divindade irada. Não é má sorte. Não é uma tragédia e não é uma bênção. Bênçãos são outra coisa. Mas é o que é, se você quiser enxergar assim. Em outras palavras, a forma como você vivencia algo depende de como você encara aquilo. Se você encara com medo, se você vê através da lente do medo, pode enxergar como uma tragédia, uma ferida, algo que não deveria ter acontecido, algo que não foi bom. Se você vê através da lente do amor, você vê pelo que realmente é. Como a personalidade entra nisso e como nos relacionamos com ela, como ela muda à medida que começa a servir a alma? É por meio dela. Você quer dizer a nova consciência? Sim. É um presente. Nós temos um todo, nós temos 2 bilhões de pessoas agora, provavelmente com a nova consciência. De quantas formas isso apareceu? De quantas formas isso poderia acontecer? A sabedoria infinita se manifesta, assim como a compaixão, o amor e a consciência de uma infinidade de maneiras. Cada vida é como o proverbial floco de neve, e você é isso, só que mais requintado e mais longo, mais durável. Bem, talvez nem tão durável, porque esta encarnação não dura tanto assim. Na verdade, o tempo... A escola da Terra é o domínio do tempo, do espaço, da matéria, da dualidade e do medo. Nada disso existe fora da escola da Terra. Então dizer que você tem uma encarnação ou que você tem uma vida passada e uma vida futura não é a forma como sua alma enxerga isso. Uma alma tem muitas encarnações. Elas seriam incontáveis. E do ponto de vista da alma, todas acontecem simultaneamente. Então, é assim que, aliás, a cura, por assim dizer, do karma geracional acontece. Quando você faz uma escolha baseada no amor em vez do medo, isso não afeta apenas você, afeta o mundo, afeta todas as almas, posso dizer, almas companheiras da sua personalidade. Depois de enxergar o corpo como um laboratório em constante transformação, vem um chamado ainda mais profundo. Se o ambiente interno é tão importante, do que afinal é feita a realidade em um nível mais sutil? A maior parte de nós foi educada para acreditar que só o que é sólido, pesado, visível e palpável é real. O resto, emoções,
intenções, vibrações, campos, foi tratado por muito tempo como algo secundário, quase supersticioso. Mas conforme a ciência foi aproximando o olhar das partículas, algo surpreendente aconteceu. A matéria começou a perder o status de bloco duro de realidade e se revelou como algo muito mais semelhante a padrões de energia, campos, possibilidades. Quando ele começa a falar de quarks, de partículas fundamentais, de campos invisíveis, ele não está fugindo para um papo místico. Ele está levando a conversa até a última camada, antes do silêncio. O ponto em que a própria física admite que o que existe, em essência, é energia organizada de maneiras diferentes. É aí que expressões do cotidiano, como boas vibrações, ganham outro peso. Pense no tipo de pessoa com quem você se sente instantaneamente bem. Às vezes não é o que ela fala, nem o que ela faz, mas algo nela, uma presença, um jeito, um campo. Agora pensa no contrário. Alguém que chega no ambiente e tudo parece ficar mais pesado, mais tenso, mais comprimido. Não é só psicológico. Existem campos se encontrando, se somando, se anulando, se reforçando. No próximo trecho, ele vai costurar essa visão. Mostrar como, em última instância, tudo é energia, e como a linguagem da vibração, da frequência e da ressonância pode ser uma ponte entre a física e a experiência humana. À medida que você ouve, talvez faça sentido olhar para si mesmo não apenas como um corpo andando pelo mundo, mas como um campo de energia em interação constante com outros campos. O que você pensa, sente, acredita e emana não é apenas coisa da sua cabeça. É informação vibrando, influenciando e sendo influenciada, gerando padrões que mais cedo ou mais tarde se manifestam em forma de situações, encontros, sintomas, intuições e escolhas. O que vem agora é uma espécie de síntese entre o mais denso e o mais sutil. Fica com o coração e a mente abertos, porque essa parte toca diretamente a forma como você se coloca no mundo, por dentro e por fora. Seus relacionamentos fornecem a substância do seu crescimento espiritual. Tudo se manifesta neles. E eles também estão mudando, aliás. Agora existe um novo arquétipo humano, parceria espiritual. Uma parceria entre iguais com o propósito de crescimento espiritual. Isso é muito diferente do casamento, muito diferente de qualquer outro arquétipo ou relacionamento. Os humanos de 5 sentidos não tinham esse propósito. Quero dizer, isso simplesmente não existia, mas agora existe. Então, quando você está em uma parceria espiritual, os parceiros espirituais sabem que têm almas. Eles sabem que há um motivo para estarem juntos e que esse motivo tem a ver com suas almas. Eles sabem que não podem criar poder autêntico para outra pessoa, mas podem apoiar outra pessoa. Por exemplo, alguém diz: "Meu Deus, meu filho acabou de cair da bicicleta e está na rua." Um amigo diria: "Tudo bem, vamos levá-lo ao hospital agora mesmo. Tem um ótimo centro médico aqui perto e eles têm uma unidade especializada em pediatria. E nós vamos fazer tudo isso, vamos fazer o que for necessário." Mas para a experiência, que é o que você perguntou sobre o amigo, um parceiro espiritual diria: "Onde você está sentindo isso? O que você está sentindo agora? Aquilo que você acabou de dizer, meu Deus, meu filho, ele se machucou. Isso veio do amor ou veio do medo?" Em outras palavras, um parceiro espiritual vai tentar apoiar seu parceiro ou parceira a se tornar mais consciente do que ela está sentindo, para que ela possa escolher vivenciar de forma diferente. Agora, eu disse que o que estamos aprendendo na Escola da Terra pode ser visto de diferentes maneiras. Estamos aprendendo sobre escolha. Esse é o mais fundamental dos instrumentos espirituais. Sem isso, Vedken, você não pode ir além. Isso significa que a Escola da Terra é um lugar muito importante. Não é um lugar da segunda categoria do céu, uma sobra, como diz a música. Este é um lugar significativo.
E não é um lugar separado de qualquer outra coisa, porque nada está separado de nada. Não existe um em outro lugar, mas existe a nossa experiência aqui e o uso dela da maneira mais construtiva possível, com a consciência que estamos adquirindo agora, e é sobre isso que estou falando. Acho que, à medida que essa ilusão de separação começa a desaparecer, essa energia ou atmosfera de reverência começa a se tornar mais presente. E uma citação diretamente do seu livro sobre reverência foi: viver com reverência significa estar disposto a dizer, isso é vida, não devemos prejudicá-la. Claro, prejudicar no sentido literal pode significar dano físico, mas também existem formas muito mais sutis pelas quais podemos ter a intenção de causar dano. Então, fundamentalmente, como é e como se sente viver com reverência? Bem, posso dizer, estamos desenvolvendo muita coisa rapidamente, então vamos. Olhe para o que você disse, você pode prejudicar fisicamente a vida ou pode prejudicar outra pessoa? Você não pode prejudicar outra pessoa. Você pode matar outra pessoa, pode torturar outra pessoa, mas meu herói nesse sentido é um sujeito chamado Viktor Frankl, que era um judeu que esteve em um campo de extermínio nazista. E numa manhã gelada, ele e seu grupo de trabalho estavam tropeçando, alguns sem sapatos, sobre sulcos em uma estrada congelada, com guardas nazistas cutucando-os com a coronha de seus fuzis, e Victor teve essa percepção. Ele disse: eles tiraram tudo de mim, minha família, minha casa, meus amigos, a vida que eu tinha, mas não podem tirar de mim a minha capacidade de amar. Ah, isso ainda me comove. Esse homem percebeu isso em um campo de extermínio nazista. Bem, todos nós estamos vendo isso agora. Todos nós estamos enxergando isso a partir de uma perspectiva mais ampla, de percepção multissensorial. Nós temos escolha. Podemos olhar para qualquer coisa através do medo, ou podemos enxergá-la como ela realmente é, uma oportunidade de crescer espiritualmente e usá-la dessa forma. Por exemplo, quando você olha para dentro de si mesmo e usa a consciência emocional e percebe que uma parte assustada está ativa, você pode, naquele momento, usar sua vontade, seu poder de decisão para direcionar sua atenção a uma parte amorosa da sua personalidade. Pode ser um momento em que você foi amado ou amoroso, ou ambos, e você sabia disso. Pode ter sido com um avô, um pai, um filho, um amigo. Para mim, foi um momento com meu pai, com quem eu nunca me dei bem até mais tarde, quando comecei a mudar. Quando eu voltava para casa em Pittsburgh, Kansas, e batia na porta, eu podia ouvir minha mãe dizendo: "É o Gary, é o Gary." Ela abria a porta e meu pai, que já não conseguia andar muito bem naquela época, vinha até a porta. Tínhamos um pequeno caminho até em casa, mas ele entrava na sala e seu rosto ficava radiante quando me via. Simplesmente radiante. Eu sabia que era amado. Isso vindo de alguém que eu realmente odiei em um momento da minha vida e que me proporcionou oportunidades que só agora estou conseguindo valorizar plenamente. Então, é para esse lugar que eu volto quando estou em uma parte assustada da minha personalidade. E quando você faz isso, quando você volta ou vai para... Porque não é voltar no tempo, o tempo não é o que pensamos, ele não é sequencial. Na verdade, ele não existe, exceto na escola da Terra. Quando você escolhe agir ou falar a partir dessa energia, a energia de uma parte amorosa da sua personalidade, em vez da energia de uma parte assustada da sua personalidade, enquanto você está experimentando a parte assustada, esse é o momento de criar poder autêntico. É aí que a teoria se encontra com a prática. É nesse momento que a energia se transforma em matéria. É nesse momento que uma infinidade de vidas potenciais se torna a sua experiência e a sua vida naquele instante. Esse é o momento em que o karma é criado. E ao fazer isso, ao criar poder autêntico exatamente dessa maneira, repetidas vezes, a parte amedrontada da sua personalidade que você está desafiando começa a perder o controle sobre você. Desafiar não significa entrar em guerra com ela, e também não significa aceitá-la, abraçá-la ou curá-la. Significa apenas experimentá-la de forma íntima, plena, e escolher não ser controlado por ela, ir além do seu controle. E ela continuará deixando aparecer. Ainda vai doer. Ainda vai pensar seus pensamentos, mas eles não vão te atingir tão profundamente quanto antes.
Eles vão começar a escorrer de você como água nas penas de um pato. E isso é criar poder autêntico, e é isso que eu adoro compartilhar. Adoro compartilhar isso porque realmente aprendi sobre isso fazendo perguntas a um anjo sobre a minha vida, e o anjo sempre respondia as minhas perguntas de verdade. Você se sentava para conversar com o que, na sua percepção, era realmente um anjo? Ou tipo, você pode explicar melhor? Aqui vai a explicação. Tudo começou quando fui convidado para a Suécia, porque eu tinha escrito um livro chamado The Dancing Ruling Masters, que ganhou aquele prêmio de física que mencionei. E ao mesmo tempo eu tinha acabado de terminar com uma mulher e eu não tinha relacionamentos. Eu era viciado em sexo. Isso foi tipo dos 20 aos 40 anos? Ou quantos anos você tinha? Eu fui de fato viciado em sexo durante os meus 30 anos. E você escreveu A Assento da Alma em que época? Quantos anos você tinha ao lançar? Foi publicado em 89. Ok, então essa é uma boa pergunta. Enfim, partes assustadas da minha personalidade estavam com dor, luto, desespero, perda, tudo isso. E isso é muita coisa. E eu fui para o deserto. Fui visitar um sujeito que eu tinha conhecido, um analista junguiano. O nome dele é Robert Johnson. Ele escreveu alguns livros. He, We, She. Ele era brilhante. E ele disse, por que você não vem até aqui e passa um tempo comigo? Então eu fui para San Diego, e depois de alguns dias ele disse, por que você não vai para o deserto e se ilumina? É assim que tradicionalmente se faz. Robert não tem muitas habilidades sociais, é lacônico e maravilhoso. Eu não me iluminei, mas fui para o deserto, e fiquei lá semanas, 2 semanas, 3 semanas. E nesse tempo eu aprendi a entender meus sonhos, e comecei a aprender sobre mim mesmo. E então percebi, eu quero aceitar esse convite, porque fui convidado para a Suécia, mas não pude ir porque eu mal conseguia falar, estava tomado por tanta perda e desespero. Algumas histórias atravessam o tempo porque falam diretamente com o centro da nossa humanidade. A experiência de Viktor Frankl em um campo de concentração é uma dessas histórias. Ele perdeu quase tudo do lado de fora: liberdade, conforto, rotina, pessoas queridas. Mas justamente no auge dessa perda, ele descobriu algo que ninguém podia arrancar: a liberdade interior de escolher como se posicionar diante do que estava vivendo. Essa descoberta não é teórica. Imagine por um instante o cenário: frio, fome, humilhação, medo constante, injustiça. Tudo, absolutamente tudo, conspirando para esmagar qualquer resquício de dignidade. E ainda assim, em algum ponto da sua consciência, ele percebe: mesmo que eles controlem o meu corpo, eles não controlam o que eu escolho sentir, pensar e nutrir aqui dentro. É essa virada que torna a história dele tão poderosa, porque, guardadas as proporções, todos nós passamos por situações que tentam sequestrar nossa liberdade interior. Uma perda inesperada, uma traição, um diagnóstico, uma falência, uma rejeição profunda. Nesses momentos, é comum sentir que o mundo acabou, que tudo foi tirado de nós. Mas a vida insistente continua perguntando: diante disso, quem você escolhe ser? Não se trata de romantizar a dor ou minimizar o sofrimento, mas de reconhecer que mesmo no pior cenário, existe um lugar dentro de você que continua capaz de escolher o amor. Talvez amor, nesse contexto, não seja um sentimento açucarado, mas uma disposição. A disposição de não se tornar igual àquilo que te feriu. A disposição de não permitir que a amargura seja a palavra final. A disposição de continuar buscando sentido, mesmo quando tudo parece sem sentido. Ao ouvir o próximo trecho, em que uma história pessoal é contada, encontros, crises, mestres, insights, perceba como essa mesma dinâmica está presente. Uma pessoa, em meio às circunstâncias da própria vida, começa a perceber que não dá mais para viver apenas reagindo. Começa a ouvir vozes internas, intuições, mensagens que apontam para uma realidade mais ampla. E a partir disso, começa a tomar decisões diferentes, a escrever de outro lugar, a se abrir para uma relação mais direta com a própria alma. Em algum ponto,
o que era só conhecimento vira experiência. Deixa de ser um conceito bonito sobre espiritualidade e se torna um eixo que organiza a vida. Eu não sou apenas o resultado daquilo que me aconteceu. Eu sou o resultado da forma como escolho responder a isso. Enquanto você escuta essa parte da história, eu te convido a olhar, com carinho, para a sua própria jornada. Quais foram os momentos em que você quase desistiu? Quais foram as situações em que você sentiu que tudo estava sendo tirado de você? E ainda assim, algo te empurrou para frente? Talvez, sem perceber, você já tenha exercido esse poder interior algumas vezes. Talvez você já tenha amado quando teria sido mais lógico endurecer. Já tenha perdoado quando teria sido mais fácil guardar rancor. Já tenha recomeçado quando o mais confortável seria permanecer quebrado. Esses momentos não são pequenos. Eles são pistas de que existe, em você, a mesma chama que guiou pessoas como Frankl, como tantos outros que escolheram não se reduzir à própria dor. Então, enquanto essa narrativa se desenrola, deixe essa pergunta ficar com você. Independente do que o mundo faça comigo, quem eu decido ser? Porque no final, todo o resto é cenário. A verdadeira obra está acontecendo dentro de você, agora mesmo. Fui para casa dizer ao meu pai que o amo. Percebi isso pela primeira vez, e isso começou uma mudança. Não acho que nele, talvez, sim, nele, mas certamente em mim. E então fui para a Suécia. Na primeira noite lá, todo mundo estava com jet lag. Havia 4 palestrantes. Eu era um deles. Edgar Mitchell, o fundador do Instituto de Ciências Noéticas e astronauta da Apollo 14, era outro, co-palestrante comigo, além de mais 2. E o organizador do retiro na verdade não era um retiro, era uma conferência. E ele disse, estou tão feliz que você está aqui. Seja bem-vindo à Suécia. Todas as grandes empresas estão aqui, as telecomunicações, os bancos, a Volvo, a Saab, e eu tenho uma surpresa para você. Estávamos apenas com jet lag, mas ele nos levou para uma sala. Havia um homem sentado em uma cadeira de meia-idade e seu filho. Ele está falando em sueco. Eles fecham a porta e ele se transforma em outra pessoa. Sua personalidade muda para o que ele diz ser um egípcio de 3.000 anos chamado Ambras. Tudo bem, eu só estou com jet lag. Na verdade, não estou tão interessado. Então, na manhã seguinte, Jan, o organizador da conferência, vem até mim novamente no saguão e diz, você pode falar com Ambras quando quiser. E eu não percebi o quão boa era essa oferta, realmente uma oferta muito boa, porque muitas pessoas fazem fila para falar com Ambras na Suécia. E mesmo que minha experiência tenha sido superficial, eu fiquei curioso. Então eu disse, eu gostaria sim. Então ele me levou novamente até a sala, mesma coisa, o homem, seu filho, Sture e seu filho, e Sture se transforma em Ambras. Então, a primeira coisa que Ambras disse capturou completamente e permanentemente a minha atenção. Ele disse, como você aprendeu a entender seus sonhos no deserto? André, ninguém sabia disso. Robert sabia que eu estava no deserto, mas ele não sabia o que tinha acontecido. Meus pais nem sequer sabiam sobre um deserto, mas Ambras sabia. Ele sabia tudo a respeito. E eu percebi que isso não era algo para eu descartar levianamente nunca mais. Isso é real. Mesmo que eu não acredite que seja real, isso é real. Então conversamos e ele me disse, Gary, uma pequena chama foi acesa em você. É uma chama pequena, é como uma vela em uma catedral e você precisa alimentar essa chama ou ela vai se apagar ou pode se apagar. E bem, e isso me alarmou, eu disse, então ela pode se apagar? E ele disse, sim, você pode cair. Eu disse, bem, como eu alimento a chama? E ele disse, você precisa conversar com as pessoas. Eu disse, Ambras, isso é o que eu não consigo fazer. Depois de 3 semanas no deserto, eu ia comprar mantimentos em uma lojinha e o atendente dizia, bom dia, senhor. E eu não conseguia falar. Eu estava tão mergulhado em mim mesmo. Tudo era como se fosse intimidador, de certa forma.
E então Ambras pegou minhas duas mãos assim, e o aperto dele era forte, muito forte, e ele disse: "Você vai conversar com as pessoas?" Não havia como me convencer. Era uma pergunta. Eu tive que... Eu senti medo, senti apreensão, e então eu disse: "Sim." Ele soltou minhas mãos, e nossa conversa terminou. E eu saí, e havia um grupo de pessoas bem do lado de fora da porta no corredor conversando, e eu disse: "Oi." Imediatamente, o universo me deu uma oportunidade de colocar em prática a decisão que eu tinha acabado de tomar. E depois eu descobri, pela Jan, que aquilo era uma conferência sobre tomada de decisões. Encontrei Ambras mais uma vez na Suécia e perguntei a ele: "Por que você precisa falar comigo através de alguém que fala sueco, que fala com o filho dele, que fala inglês, que traduz para mim e depois faz o caminho inverso? Por que você não pode simplesmente falar comigo?" Eu estava meio que desafiando ele. "Por que você não pode simplesmente falar comigo?" E ele disse: "Sim, eu poderia, mas será que você conseguiria me ouvir?" E eu soube a resposta assim que ouvi a pergunta. Esse é o começo desta história. Anos depois conheci outra mulher e logo no início ela me disse de forma brincalhona: "Eu canalizo uma entidade não física. Você gostaria de conhecê-la?" E por causa das minhas experiências com Ambras eu disse: "Sim, eu quero." E eu perguntei: "O que é essa entidade não física?" E ela disse: "Ele diz que é um anjo." Eu perguntei: "Bem, o anjo tem um nome?" E ela disse: "Ele diz: você pode me chamar de Gênesis." Então eu disse: "Sim, eu quero conhecer o Gênesis." Então nós fomos para um cômodo. Estávamos em uma casa maior que era privada e silenciosa e ela canalizou o Gênesis. Ela fecha os olhos. Ela não consegue se lembrar de nada depois e parece adormecer e Gênesis aparece. Gênesis diz: como posso ajudá-lo?" Eu disse: "Bem, eu tenho algumas experiências que gostaria de discutir com você e peguei algo pelo caminho com o qual espero que você possa me ajudar." E Gênesis disse: "Vamos passar para a cura, certo?" Simples assim. E ele respondeu à minha pergunta, não a que eu fiz. A que eu precisava fazer. Conversamos a manhã inteira. Fizemos uma pausa, conversamos de novo, conversamos 2 vezes à tarde. Isso foi no dia 1º de setembro, eu acho. No início de setembro de 1985. Essa foi minha primeira conversa com Gênesis. E Gênesis disse ao longo do dia: "A questão para você não é a sexualidade, a questão é a natureza do amor." Então, imediatamente, ele colocou minhas preocupações com meu vício em sexo e meu herpes em um contexto maior, mais significativo. E depois, conforme conversávamos mais, ele disse: "A questão, o fundamento. A questão para você é a natureza do poder." E eu pensei: bem, o que o poder tem a ver com tudo isso? Mas ele continuava explicando. E eu nunca parei de conversar com Gênesis. E então, depois de 2 anos, nosso noivado se desfez, e isso me preocupou muito, porque eu não só ia perdê-la, como também perderia meu acesso a Gênesis. E ela estava morando em um distante centro-oeste, e eu estava na costa oeste, e nós estávamos na casa dela, e eu estava dirigindo de volta uma noite, perto de quando nós íamos ir para Separa para sair. Eu ia embora. E eu tive um pensamento, e imediatamente após esse pensamento tive outro. Gênesis colocou esse pensamento na minha cabeça. Gênesis fez isso, acho que foi ele mesmo. Eu mal podia esperar para voltar e conversar com ele de novo. E eu nem sei se é um ele. Eu perguntei para ele: "O que você é?" uma vez, e ele disse: "Sou uma energia dinâmica impessoal", e também me deu mais algumas descrições. E eu disse: "Foi você que colocou aquele pensamento na minha mente?" E ele disse: "Sim, fui eu. Você consegue se lembrar da voz que ouviu quando teve aquele pensamento?" E então percebi: sim, eu consigo. Eu consigo.
E Gênesis disse: muito bem, a comunicação está estabelecida. Você não perderá. E eu nunca perdi. Isso foi há cerca de 40 anos. Você embarcou em uma jornada de 5 anos depois disso, que acabou levando a escrita de A Assento da Alma, correto? Jornada de 5 anos. Você quer dizer de... De 84 a 89. A Assento da Alma foi publicado em 89. Entendi. Mas escrito antes disso em... Sim, você fez uma grande jornada. Sim, mas você está me dando crédito por muito mais do que eu realmente mereço. Eu quis compartilhar o que aprendi durante aqueles 2 anos com o projeto Genesis. Então, por isso eu compartilhei mesmo, de verdade. Não é meu, é do Gênesis. A Assento da Alma, tudo que está nele, tudo que estou te dizendo, tudo que sei pela minha experiência agora, veio primeiro do Gênesis. Foi divertido para mim. Não foi... Eu costumava pensar que escrever um livro, The Dancing Ruling Masters, o livro sobre física, foi divertido, pura diversão. Eu amo meu intelecto, é por isso que estava falando com você sobre intelecto. Eu entendo sobre isso. É uma alegria, mas é limitado. Eu escrevi, da melhor forma que pude, o que aprendi com Gênesis. E perto do final, eu não sabia se conseguiria fazer bem o suficiente. Então, perguntei ao Gênesis: tudo bem se eu usar algumas das suas palavras? Ele disse: sim, Gary. E eu escrevi o livro. E ele foi publicado. Quando a gente começa a perceber que não é apenas o que aconteceu com a nossa história, mas quem escolhemos ser a partir dela, alguma coisa muda de lugar dentro de nós. De repente, os medos já não mandam tanto, as feridas já não definem tudo, e a vida deixa de ser apenas sobrevivência para se tornar caminho de consciência. Se algo que você ouviu aqui acendeu uma luz, mesmo que pequena, honra isso em você. Talvez seja só o começo de uma escolha mais profunda. Viver com mais presença, mais responsabilidade interna e principalmente com mais amor. Por você, pelos outros e por esse mistério enorme que é estar vivo. Gratidão por caminhar esse trecho com a gente, por abrir espaço no seu dia para olhar para dentro e permitir que novas possibilidades sejam plantadas no seu coração. Cuida bem do que despertou aí dentro. E como sempre, nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal para seguir acompanhando conteúdos como esse. Não esqueça de clicar no sininho para ser avisado cada vez que postarmos um novo vídeo. Sucesso fora da curva!